Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz, que falará pelo denunciado Marcelo Costa Câmara. Vossa Senhoria tem a palavra, pelo prazo de 15 minutos. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos. Excelentíssimo Dr. Paulo Gonet, prazer revê-lo. Ministro Fux, ministro Dino, ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor relator Alexandre de Moraes. Deixarei de reiterar aqui, como já colocado no relatório, muito obrigado, bom dia. Como já colocado no relatório, já tivemos uma sessão passada, os argumentos estão bem postos. Tomo a liberdade apenas de endossando o que foi dito da última sessão também, ministro presidente. Não há como falar que os fatos não foram graves do 8 de janeiro. O ministro Carmen Lúcia bem destacou isso na última sessão, elogiando, inclusive, as defesas. Espero, ao final, também merecer certo elogio de reconhecer isso. Mas o que eu preciso destacar é que a individualização data máxima vênia não foi feita, especialmente nesse caso aqui do coronel Marcelo Câmara. Não se discutem os fatos. Os fatos existiram 8 de janeiro, foi televisionado na última sessão, inclusive, aqui desse plenário. Mas os agentes aqui, os investigados, ora denunciados, participaram disso ativamente? Como, quando, de que forma, como prevê o artigo 41? Vossa Excelência bem sabe, presidente, quanto foi cara a defesa disso em outras batalhas. Mas eu venho aqui destacar duas das preliminares, antes de entrar no mérito da individualização e de desmistificar quem é o coronel Marcelo Câmara. Uma delas, ministro Fux, é muito importante perceber que da última sessão para essa, um fato relevante aconteceu nessa corte. No conhecido caso das vacinas, o ministro Paulo Gonet recomendou e o ministro relator Alexandre de Moraes deferiu o arquivamento do feito das vacinas por esse Supremo Tribunal Federal, declinando da competência para investigar os demais, para prosseguir frente aos demais, ministro Dino. Ora, se esse Supremo Tribunal Federal arquiva com relação ao ex-presidente e ao parlamentar e declina da sua competência para analisar os fatos em primeiro grau, por que não fazer isso aqui? Os núcleos estão distintos. O ex-presidente e o seu grupo já foi julgado, a denúncia já foi recebida. Me parece que este núcleo tenha, no mínimo, que ser analisado de forma como foi recentemente por essa corte, declinando-se da competência para primeiro grau. Para lá verificar se é o caso de acolher uma das preliminares, de receber ou rejeitar a denúncia. Me parece muito relevante isso e um tanto quanto diferente do último julgamento para cá. Peço especial atenção de Vossas Excelências, como o ministro Fux disse, da questão da humildade e reconhecer. Destaco aqui também que isso já foi feito nesse processo, especialmente para o investigado Marcelo Câmara, quando foi concedida a sua liberdade com cautelar diversa da prisão, em reanálise por parte da Procuradoria, em reanálise por parte dessa relatoria. E hoje encontra-se, aliás, bem cumprindo as cautelares diversas. Então, essa preliminar me parece muito cara e muito relevante, nós ministros. É o caso de declinar da competência desse Supremo Tribunal Federal para este núcleo que não tem um ex-presidente e ninguém com prerrogativa de função. Peço especial atenção de Vossa Excelência nesse ponto. Segunda preliminar, relevante, data máxima vênia, exaustivamente trazida dessa tribuna, mas que eu peço atenção e vou tentar explicar de uma outra forma para que, eventualmente, Vossas Excelências possam verificar a gravidade do que está acontecendo. Eu vim pessoalmente retirar cópias deste processo inúmeras vezes. Diversas são as certidões que constarão dos autos. Agora, eu nunca consegui acesso ao original. Então, existem as apreensões e esses documentos estão aqui. É feita uma cópia desse documento. A cópia desse documento é feita uma cópia para a defesa. Existe uma distância significativa entre o que a defesa tem e o que foi apreendido. Eu não estou dizendo que existe quebra da cadeia de custódia, ainda, mas é preciso que se tenha acesso para que se garanta que a cadeia de custódia foi analisada. E aí, um ponto relevante. Temos que discutir a validade da prova no começo do processo, não ao final da sentença. Ou senão, fica de forma esquizofrênica a defesa tendo que girar dois pratos ao mesmo tempo. Se a prova vale, eu faço uma defesa. Se a prova não vale, eu faço outra.
O momento da data-máxima vênia constitucional e processual é na entrada do processo, é no início do processo. É aí que tem que ser analisada a licitude da prova. Isso só pode ser feito se a defesa tem acesso. Me recordo também na última sessão, o ministro Carmen Lúcia disse que o trabalho da defesa foi muito bem feito com as provas que estão disponibilizadas. Mas, data-máxima vênia, ministra, a defesa sente falta de poder fazer um trabalho melhor, porque não teve acesso às provas. Se tivesse, talvez pudesse fazer ainda melhor, para demonstrar, cada um no seu cada qual, os motivos para permanecer na sua complexidade ou para sair, como é o caso que eu espero que aconteça com o coronel Marcelo Câmara, ministro Dino. Essas duas preliminares, então, dentre tantas que existem, que eu destaco a Vossas Excelências e peço que considerem. Com relação ao mérito, já disse, data-máxima vênia, discordo veementemente do que está colocado como respeitado o artigo 41. Não existe a descrição como, quando, aonde, de que forma. Existe referência, mas não menção expressa. É assim que o Código determina, é assim que a Constituição fala, não sou eu que estou dizendo. Mas vamos às provas, então, para tentar desmistificar um pouco uma expressão ruim, e faço especial referência e pedido desculpas ao eminente relator, ministro Alexandre de Moraes. O monitoramento que consta da denúncia, que consta nos relatórios, a Vossa Excelência, feito pelo Marcelo Câmara, é um tanto quanto pejorativa a expressão. Ele nunca teve oportunidade de se manifestar, ele nunca foi ouvido até hoje. Faço aqui as palavras dele. Respeita a Vossa Excelência, não tem nada contra a Vossa Excelência. Acho que quando da liberdade dele foi possível demonstrar um pouco disso. Me recordo até que foi um tanto quanto curioso eu despachar o pedido do Procurador-Geral da República no Salão Branco, quando estava com meu pai, a Vossa Excelência, no sentido de que não há nada contra a Vossa Excelência. O monitoramento foi para aquela reunião que aconteceu na casa com o ex-presidente Ciro Nogueira. Ciro, desculpa. Apenas e tanto só isso. Diferente do que a Polícia Federal diz, sem equipamentos complexos, sem fontes restritas, apenas com recursos abertos e comunicação plena, sutil, sem ataques e sem objetivos outros. Punhal verde e amarelo, general Mário Fernandes, existe uma referência de que eles estavam juntos nisso, foi dito hoje, inclusive, em destaque pelo ministro Paulo Gonet. 2 celulares apreendidos, um computador, nenhuma conversa eficiente. Bem verdade, os 2 são forças especiais. Seria isso suficiente para colocá-los juntos em toda e qualquer missão no Brasil? Obviamente que não. Obviamente que não. Marcelo Câmara, um militar experimentado, passando por diversas unidades, sempre muito elogiado, pai de 2 filhos, casado há 34 anos com a mesma esposa. Não tem nada contra essa corte, não tem nada contra nenhum dos ministros aqui. Nunca tentou contra a democracia ou contra o Estado Democrático de Direito, em que pese conste essa expressão de um monitoramento que peço a Vossa Excelência reconsiderem e entendam como um controle de agendas, apenas e tão somente isso, nada mais que isso. Importante que se diga também que o coronel Marcelo Câmara atuava, muito embora tivesse um nome pomposo de assessor especial, quase que num segundo escalão de governo, durante o governo. Quando o coronel Cid sai da função de ajudante de ordens, na transição do presidente para ex-presidente Bolsonaro, ele assume, então, a função do coronel Cid. Passa a ser ele, então, responsável por coisas importantes, como o acervo presidencial, e é por isso que está no caso das joias ou dos presentes. Tem uma relação de intervenção no caso das vacinas, por isso que está lá, inclusive. Mas deixa um segundo escalão, passa para um primeiro escalão, diretamente num pós-governo, onde os funcionários são muito mais restritos, eram 8, de uma base inteira de funcionários para trabalhar no Planalto e na Esplanada. No Brasil, ficam 8, como diz a lei, para ajudar um ex-presidente. E ele assume essa função e passa a ser um verdadeiro bombeiro de incêndios criados durante o governo. É ele que vai lá e consta da delação do Mauro Cid e determina que o Mauro Cid desfaça o caso das vacinas e rasgue o cartão de vacinas, conforme consta da delação. É ele que percebe que o acervo presidencial tem presentes faltando e manda o Cid ir lá resolver
o que tinha acontecido, ele age como um bombeiro, ele contribui para as coisas, ele não vai em desfavor do Brasil ou do governo. Ele age para resolver e manter a legalidade das coisas. Nesse sentido, sem gastar todo o meu tempo e deixando para os colegas usarem eventualmente os meus 5 minutos a mais aqui, presidente, caso de necessidade, que eu reitero o objeto dessa sustentação oral, dos 3 pontos colocados. O primeiro deles, a exemplo do que aconteceu no caso das vacinas, considerando que esse núcleo não tem ninguém com prerrogativa de foro, que nem seja analisada a rejeição, seja imediatamente declinada a competência para que o primeiro grau analise. O segundo ponto, as diligências de acesso aos autos, seja convertido eventualmente esse julgamento em diligências, para que essa defesa possa ter acesso aos originais, não a cópia da cópia, e dessa forma exerça a ampla defesa, não fique de forma alguma arranhada o devido processo legal. E, por fim, caso isso não seja acolhido, que a rejeição impere, que seja, então, afastada por falta de individualização da conduta e, consequentemente, a falta de justa causa no presente caso. Meu muito obrigado, bom dia e abençoado a todos. Bom, gente, vocês viram aí claramente que a tendência deles é acusar e apontar o judiciário, dizendo que as cópias podem estar sendo adulteradas. Colhendo a turma, excelentíssimo senhor presidente, ministro Cristiano Zanin, excelentíssimo senhor ministro relator Alexandre de Moraes, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux e excelentíssimo senhor ministro Flávio Dino. Confesso que não é sem desconforto que estou aqui na tribuna neste feito. Mas o faço com a consciência tranquila, porque conheço Marília de Alencar há quase 30 anos. Marília de Alencar foi assessora do querido colega, já falecido, subprocurador-geral da República, Carlos Eduardo Vasconcelos, durante 8 anos. Foi 4 anos analista judiciária no Superior Tribunal de Justiça, onde atuou na presidência. E foi depois, e é delegada de polícia há 18 anos. Nunca houve uma mácula no seu currículo, uma pessoa absolutamente correta profissionalmente e nunca, na minha frente, nunca expressou qualquer tipo de preferência política. Sei que o fez com outras pessoas, mas ter preferência política não é crime. O que é crime é o que se faz com sua preferência política. E nisso daí que eu gostaria, então, de ir para o pormenor. A doutora Marília Alencar está sendo acusada dentro da epígrafe trama conspiratória armada e executada contra as instituições democráticas. É um crime assaz grave, gravíssimo. Poderíamos dizer que seria autotraição em outras épocas. É um crime, talvez, mais grave que, tradicionalmente, as legislações penais contemplam. E não vou tirar destes eventos que ocorreram, tanto durante a eleição, quando fui advogado do presidente Lula, como também no 8 de janeiro, não vou tirar essa gravidade deles, não. São profundamente graves e esta corte tem sido um exemplo para a nossa democracia, tem sido realmente uma luz nesses tempos tão difíceis. Eu acho que, como brasileiro, devo agradecer a esta corte pela forma como tem atuado contra aqueles que tentaram golpear a nossa jovem democracia.
Mas aqui estou no caso de Marília. Marília é acusada da Lei 12.850, organização criminosa armada, é acusada do artigo 359L e 359M, que são aqueles contra o Estado de Direito e golpe de Estado, é acusada de dano qualificado por violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima, deterioração do patrimônio tombado, e isso tudo em concurso de agentes, em concurso material. Quais são os fatos? Temos dois fatos aqui. Um, durante a eleição, teria Marília atuado em conjunto com Silvinei para ajudar a montar as barreiras para que os apoiadores do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, não pudessem votar. E o segundo fato, ela teria sido omissa no dia 8 de janeiro em reportar, informar, assessorar, articular a reação àqueles